Graças a Paz, queridos. Bem, boa noite. Gostaria que os amados abrissem suas Bíblias em João, capítulo 4, versículo 20. João 4, 20. Hoje vamos ler um pouco o Evangelho de João e falar um pouco a respeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Antes de lermos, gostaria que orarmos mais uma vez para que Deus venha sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, lançando toda a nossa ansiedade. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, te damos graça por mais essa noite, por mais esse culto, por estarmos aqui para te adorarmos e bendizermos o teu santo nome. Trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, nos moldando através da Tua Palavra, Pai, que será ministrada e compartilhada. Que o Senhor venha sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, falando conosco, Pai, e que venhamos sair daqui transformados pela Tua santa e gloriosa Palavra. Que em nome de Jesus o Senhor venha com o Seu Santo Espírito sobre nós, trabalhando em nossas vidas, que toda honra e toda glória seja sempre dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João 4, 20 até o versículo 24, nos diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Até aí. Interessante que João escreve a respeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E antes de chegar até esse diálogo, Jesus está prontamente na Judéia e já tem passado por outro diálogo, que é o diálogo com Nicodemos. Nicodemos, um homem da lei, um mestre religioso, que conhecia as Escrituras Sagradas, as palavras que eram ali ministradas e ditas no templo, e também na questão do templo, da questão dos fariseus e saduceus. E o interessante é que Jesus, saindo da Judéia, ele entra em confronto com os fariseus, porque os fariseus entram em confronto com Jesus a respeito do batismo. E João vai escrever que, bem de fato, não era Jesus que batizava, mas sim os discípulos de Jesus que faziam o batismo. Mas isso já gera uma repercussão aos fariseus de que Jesus estava trazendo uma nova religião, uma religião que seria confrontada com a dos fariseus, seria algo diferente. E eles viam em Jesus um inimigo, eles viam em Jesus uma pessoa que não era como eles queriam que fosse, não era o Messias que eles esperavam, mas era alguém diferente. E Jesus prontamente, para não entrar nesse confronto, ele sai da Judéia e vai até a Galiléia. Mas antes de chegar na Galiléia, era necessário ele passar por Samaria, que era uma região próxima da Judéia e da Galiléia. Era necessário passar por Samaria. O interessante aqui que João escreve é que Jesus sai de um confronto e entra em outro confronto. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos são inimigos. Historicamente, judeus e samaritanos não se dão bem desde a sua fundação. Houve uma época em que os samaritanos saíram de Samaria e foram até o templo de Jerusalém para jogar ossos para que as pessoas não comemorassem a Páscoa, para que os judeus não pudessem comemorar a Páscoa porque eles ficariam impuros. Do mesmo modo, os judeus atacam os samaritanos, levando mortos até a comunidade dele para que eles se tornem impuros. Isso é uma guerra que tem entre samaritanos e judeus.
que não se dão bem. Mas veja que essa narrativa e esse conto que João nos mostra em seu Evangelho é algo surreal, é algo maravilhoso, porque Jesus se dá de cara com o inimigo. Jesus se dá de cara ainda mais com a mulher, porque sendo homem, Jesus não podia ter contato com a mulher. Essa era a cultura judaica, não tinha um contato com a mulher se o homem em si não tinha um contato com outra mulher. E ainda mais, a gente vê que o drama desse capítulo é que Jesus se encontra com uma samaritana, uma inimiga dos judeus. Se já era difícil se encontrar com uma mulher judia, imagine se encontrar com uma mulher samaritana, que era inimiga dos judeus. E veja que Jesus vai percorrendo, chegando naquela cidade que João deixa chamada como Sicar. Sicar, a cidade que Jesus está presente, onde era uma cidade que tinha um poço de Jacó, onde Jacó tinha dado as terras ao seu filho José. Ou seja, os samaritanos também sabiam a respeito da história de Israel, a respeito dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Os samaritanos também tinham contato com a história de Israel. E Jesus, cansado da viagem, ele se senta no poço e fica esperando para que alguém chegue. Mas é difícil, porque era por volta de meio-dia, e meio-dia o sol está muito quente. Aqui, onde moramos, o sol já é bem quente. Imagine no deserto, na Arábia, onde era o fato que Jesus passava, muito mais quente. Era muito tão quente que ninguém iria daquele lugar tirar água nesse horário. Isso também é visto no Antigo Testamento, quando Jacó vai se encontrar com a sua mulher, que ele tem uma força extraordinária por volta dos meio-dias, tirando a tampa do poço para dar água aos camelos que aquela mulher está trazendo. E veja que interessante que por volta de meio-dia aparece uma mulher para tirar água naquele poço. E Jesus está ali, sentado, e aparece essa mulher. E essa mulher samaritana que nós vemos é uma mulher que vai ter de encontro a verdadeira salvação da vida dela. Ela vai ter um encontro com Cristo, um encontro com Jesus. Ela não apenas vai tirar água, mas ela vai ter a água da vida. Como o próprio Jesus vai dizer que eu sou a água viva. E essa mulher está ali para um verdadeiro encontro com Cristo. E ela está ali, e Jesus ali sentado, e aquela mulher chega perto de Jesus, e Jesus diz: me dê um pouco de água para que eu possa beber. Porque realmente, a pessoa no sol escaldante, indo uma caminhada, fazendo uma caminhada, a chegar até em outra região, a gente sabe que é necessário um pouco de água para matar a nossa sede. E Jesus diz àquela mulher: me dê um pouco de água para que eu possa beber. E aquela mulher diz, não que ia dar água a Jesus, mas aquela mulher repreende a Jesus e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Como o Senhor, sendo judeu, inimigo dos samaritanos, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Como o Senhor, sendo homem, pede água a uma mulher. Isso não pode, isso não é permitido, nem na minha cultura, nem na sua. Nós não podemos ter diálogos entre homem e mulher. Nós não podemos ter diálogos entre inimigos. Se um é judeu, eu sou uma samaritana, não podemos ter esse diálogo. E Jesus prontamente vai dizer a ela, se ela soubesse com quem ela estava falando, ela lhe pediria água e ele lhe daria a água da vida. Jesus fala isso àquela mulher. Ela diz: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria a água da vida. E como Nicodemos entende a palavra de Jesus do novo nascimento, que Jesus diz: é necessário nascer de novo, e Nicodemos entende, então eu devo voltar para a barriga da minha mãe e nascer uma segunda vez. Ele não entende o fato de Jesus estar falando de algo espiritual,
de nascer da carne e do Espírito. E é isso que Jesus vai dizer também sobre a verdadeira adoração, que é uma adoração em espírito e em verdade, nesse diálogo com essa mulher. E Jesus se coloca prontamente naquela mulher, e aquela mulher reconhece e diz: como é que o Senhor pode me dar água viva, se nem nossos pais, Jacó, conseguiu dar dessa água? Porque o poço é muito fundo, e o Senhor não tem nenhum balde para tirar a água. Como é que o Senhor pode me dar água viva? E ela não reconhecia. Ela pensava que a água que Jesus ia dar a ela era uma água que estava no fundo do poço, uma água corrente, uma água doce. Mas Jesus estava falando da água da vida. Porque se a gente pega, quando estudamos, nós sabemos que a água é vida. E Jesus está falando disso. A minha água é vida. A água de Jesus em nossas vidas é vida para a nossa espiritual, para a nossa vida espiritual. Porque Jesus vai dizer depois que rios de águas vivas fluirão daqueles que têm o Espírito de Deus dentro dele. Porque os rios que correm, como a água é vida, nós estamos caminhando para a vida eterna. E assim essa mulher também caminha para a vida eterna quando tem um encontro com Cristo. E veja que Jesus, não repreende aquela mulher, mas eles começam outro diálogo. Ele começa a tocar no íntimo daquela mulher, falando sobre os maridos que aquela mulher já teve, e muda totalmente. E Jesus vai dizer: mulher, eu sei que tu tiveste 5 maridos, e agora? Você está com o outro marido? E ela diz: não, Senhor, não estou com outro marido, não tenho outro marido. E Jesus diz: é verdade, porque o homem que você está agora não é o seu marido. Não é o seu marido esse homem que você está agora. Era uma mulher ansiosa por paixões passageiras, amorosas, para preencher seu coração com casamentos. Era uma mulher que já vinha de 5 casamentos e já estava indo para o 6º casamento. E Jesus diz: mulher, isso não é necessário para satisfazer a tua vida. O necessário para satisfazer não só a vida daquela mulher, como a nossa, é termos a água viva de Jesus em nossos corações. É a água viva que transforma todos nós. É a água viva que trabalha em nós, porque é Jesus que faz fluir rios de água viva em cada coração que recebe a Ele. E Jesus toca no íntimo daquela mulher tanto que ela não vai repreender Jesus dizendo: o que o Senhor está dizendo? Está dizendo que eu sou um prostituta, está dizendo que eu sou isso ou aquilo. Mas aquela mulher vai dizer: Senhor, agora eu reconheço que de fato tu és um profeta. É aí que tudo muda. Ela reconhece que Jesus é um profeta. E agora entramos no primeiro ponto dessa pregação, que é a respeito do lugar de adoração. Qual deve ser o lugar de adoração? Chegamos agora no versículo 20, onde a mulher vai dizer: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus responde: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Veja que a mulher tinha um conhecimento a respeito de Deus pela história de Israel. Eles eram vizinhos, mas eram inimigos, mas a mulher tinha um conhecimento. Os saduceus, os samaritanos, eles adoravam no templo do Monte Gerizim, ali em Samaria. E esse templo, como o templo de Jerusalém, que os judeus adoravam, também foi destruído. Todos dois foram destruídos. E os samaritanos esperavam um novo profeta, um novo Moisés, para refazer esse templo. Esses móveis que tinham sido jogados, tinham sido queimados, eles esperavam um novo Moisés para os instruir. Isso em Samaria. E os judeus esperavam o Messias prometido para reconstruir o templo. E é nisso que chega a questão de onde é o verdadeiro lugar de adoração. Onde deve ser o verdadeiro lugar de adoração? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João também, capítulo 2, versículo 3. João 2,13.
que o apóstolo João vai escrever um pouco a respeito desse lugar de adoração. João 2,13 diz o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse ao que vendiam as pombas: tire essas coisas daqui, não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus lhe respondeu: destrua este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja que interessante. A mulher me pergunta onde deve ser o local de adoração. E Jesus está trazendo uma resposta totalmente reedificada para aquela mulher. Uma história totalmente diferente do que ela acreditava, que deveriam adorar no monte ou no templo. Na história de Jerusalém, na história de Israel, nós vemos que foi feito o tabernáculo e os sacerdotes adoravam, depois foi feito o templo. Mas veja que na história cristã surge um novo templo, e esse templo é o corpo de Cristo. A adoração agora não está restrita a um lugar ou a um local, mas a adoração agora está no corpo de Cristo, que é o templo reedificado. O templo de Deus que habitou entre nós foi Jesus Cristo. Ele é o novo templo. Por isso vai dizer que não há nenhum local, nenhum lugar. Você pode adorar em qualquer lugar, em qualquer local. Não há mais Samaria ou Jerusalém, não neste monte ou naquele, mas em qualquer local você pode adorar a este Deus. Porque Jesus agora é o novo templo. Ele é a nova esperança, Ele é a nova vida. Como Ele diz: eu sou a água viva, eu sou a água da vida. E Jesus, sendo o novo templo, Ele desconstrói totalmente isso de que, como Paulo vai dizer, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque o Deus, Ele habita em todos os lugares. Ele não precisa de um local físico mais como tinha o templo de Jerusalém ou o templo do Monte Gerizim. Ele só precisa de corações em que possa habitar. E se Deus habita no meu e no seu coração, nós reconhecemos que estamos dentro desse templo, que é o corpo do Espírito, que é o corpo de Cristo em nossas vidas. E é isso que é adorar a Deus. É isso que ter o lugar de adoração é esse. Nós estamos aqui essa noite porque estamos aqui para adorar a Cristo. Viemos aqui essa noite porque temos um templo que é Cristo. Não estamos aqui para olhar para A, para B, para C, mas estamos aqui para ver a Cristo, para buscarmos a Cristo, que é Ele o verdadeiro templo, é Ele que nos dá a vida. Pastor nenhum vai lhe dar a vida, mas é Cristo que dá a verdadeira vida. Nós estamos aqui essa noite adorando o Deus verdadeiro que servimos, que não tem escravos, nem servos, nem livres, nem brancos, nem pretos, nem pardos, onde são tudo em todos, porque Cristo, o vento sopra onde quer, e Cristo repousa onde Ele bem deseja. E isso não compete a nós, mas vem do Espírito de Deus, que habita nos corações que Ele deseja. Porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele alcança a quem Ele quer. Então, nós não devemos olhar com desprezo para os pecadores,
mas olhar com amor. Como Jesus olhou para essa mulher que era uma inimiga, ele olhou com amor. Por mais que ele repreendesse aquela mulher, mas ela viu que ele era de fato um profeta. E isso devemos também repreender os pecadores, porque eles estão no caminho diferente, eles estão no caminho errado. Devemos repreender e dizer, chegar no ombro e dizer: meu amigo, minha amiga, você está indo no caminho errado, o caminho é esse aqui. Mas sabemos que não somos nós que vamos convencer as pessoas, é só apenas o Espírito de Deus que convence. Por isso é necessário a oração, é necessário buscarmos sempre Deus em oração, em comunhão com os nossos irmãos, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, orando, jejuando, buscando, porque como foi bem dito aqui, os dias já são maus, os dias são maus, essa era é má. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, que agora nós temos o encontro do céu e da terra, porque Deus, como um templo, Ele desce e habita no meio dos homens, e Ele se faz esse encontro do céu e da terra. Graças a Deus porque Ele nos deu o dom da fé, e aqui estamos com essa fé, dia e noite, tendo esse encontro de céu e terra, orando sempre, buscando a Deus, e Ele nos perdoando, porque Ele é digno de toda honra e glória, assim como Ele perdoa essa mulher, e ela adora a esse Deus, assim como Ele me perdoou, Ele te perdoou. Adore esse Deus da mesma maneira. Volte-se ao primeiro amor. Veja que o primeiro amor dessa mulher, ela deixa tudo e vai avisar que Jesus está na cidade. Ela avisa que Jesus está na cidade. Veja que alegria, veja que privilégio de ter um encontro com Cristo. E Cristo ainda aceitar ficar 2 dias naquela região, levando a palavra. E veja que a comunidade vai dizer àquela mulher: não é mais pelas palavras que tu disseste, mas porque Cristo veio aqui e nós vimos e ouvimos dele. E vimos que de fato Ele é o verdadeiro Messias esperado. Ele é o verdadeiro Deus de Israel. E Jesus mais não se limita a ser o Deus de Israel. Jesus agora é o Deus de todo aquele que nele crê. Jesus é o Deus de todas as nações. Jesus não apenas se limita a Israel, não se limita a um único lugar, mas Ele ultrapassa essa barreira, indo em todas as nações, porque todas as tribos, todas as nações, todas as línguas se prostrarão frente ao Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar, quando diz Apocalipse. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque não tenha em seu coração e saiba que aqui nessa terra você já está caminhando no reino de Deus. Você está aqui como passageiro, como peregrino em terra estranha. Estamos aqui diante do pecado e da morte, mas servimos a vida e a paz. Nós temos vida porque servimos a vida. Servimos a esse Deus que um dia voltará e vai restituir todas as coisas. Esse mundo será transformado no abrir e no piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Então saiba que quando você faz parte do corpo de Cristo, você está fazendo parte da nova Jerusalém celestial. Você já faz parte do novo céu e da nova terra. Jesus mesmo diz em Mateus, sempre orar, pedir, dar-se-vos-á, e orai e encontrarei. E também ele diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Mas saiba que quando Jesus toca no meu e no seu coração, assim como tocou naquela mulher, saiba que verdadeiramente somos salvos por isso. Se de fato Cristo mudou a minha e a sua vida, saiba que você é salvo por isso, pela mudança que Cristo fez na sua vida. É isso que faz o homem. E veja que quando Cristo nos muda, não é a nossa força, mas é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos muda, porque nós não conseguimos por causa do pecado. Nós queremos cada vez mais servir ao pecado porque estamos em um mundo de pecado, mas Cristo é vida. Ele diz que confessai os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não dê ouvidos a esses homens religiosos que dizem que deve adorar aqui ou ali, porque minha igreja é melhor do que a sua é melhor do que a minha. Não.
mas saiba que a verdadeira igreja é aquela que prega a palavra de Cristo, é aquela que se coloca falando que Cristo é o centro de todas as coisas. Saiba que a verdadeira igreja, o homem não se coloca acima de Cristo, mas Cristo sempre é o centro. Essa é a verdadeira igreja. Quando homens querem ser maior do que Cristo, você já sabe que ali está um falso profeta, está um falso Cristo, querendo apenas iludir as pessoas mais pobres e mais frágeis, porque eles prometem riquezas que não podem dar, e riquezas passageiras, riquezas terrenas, e o Cristo, ele promete riquezas eternas, riquezas que irão habitar para todos sempre, riquezas que nós não merecíamos, porque somos maus e pecadores, mas ele nos deu vida, porque ele nos escolheu um dia, mesmo que eu ainda não soubesse o dia que eu iria nascer, mas Deus já teria escrito na sua história que esse é o meu filho, como ele diz em Jerusalém, como ele diz a Ezequiel: eu te escolhi, tu és meu. E é isso que somos. Essa mulher não foi um encontro inesperado com Cristo, porque Deus já sabia que aquela mulher estaria ali, e ele escolheu aquela mulher. Uma mulher que seria inimiga se torna amiga, se torna discípula de Cristo. E nós também, que somos inimigos de Deus, se tornamos amigos de Deus, porque agora conhecemos a esse Deus. E agora podemos ter um encontro do céu e da terra. Podemos ser santos porque o Espírito Santo habita em nós, não simplesmente pelas nossas forças, porque com as nossas forças não conseguimos santidade, mas a santidade vem do Senhor. É o Senhor que nos dá santidade. É o Senhor que nos faz largar o pecado. É o Senhor que nos faz nos arrependermos dos pecados e largar e dizer: não é por aqui, porque eu sei que o bem e o mal é decidido por Deus, não por mim. Não é eu que vou dizer o que é pecado e o que não é, mas Deus mostra em sua palavra o que é pecado e o que não é pecado, e isso eu conheço através dele. E veja que Deus está disposto a nos perdoar, porque ele olha o pecado daquela mulher, mas não vai aquela mulher e diz: não, vai embora, você é uma prostituta, vou lhe apedrejar, como os israelitas iriam fazer. Uma mulher prostituta deveria ser apedrejada, mas Jesus abraça aquela mulher e vê que ela agora é uma filha dele. Ele a escolheu. E continuando o segundo ponto, o verdadeiro Espírito de Deus, que habita em nós, ele diz assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é saber que é o Espírito que predomina sobre as nossas vidas, porque é um Espírito que vem de Deus, não vem de nós, mas é um dom de Deus, como bem diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Não vem de nós, mas é um dom de Deus. Se o Espírito de Cristo de fato habita em nós, somos filhos de Deus por causa disso. E Jesus diz a essa mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não se trata de apenas adoração humana, mas é uma adoração espiritual, uma adoração verdadeira, uma adoração que Deus deseja, porque Ele deseja que os verdadeiros adoradores o adorem por verdade através do seu Espírito Santo, não com mentiras. Por isso, muitas das vezes, a gente escuta que deve-se orar muito, e de fato se deve orar bastante, mas muitas das vezes é melhor uma oração curta e sincera do que uma oração longa e sem propósito algum, porque o que Deus deseja é uma oração sincera do nosso coração, é uma oração que a gente fale o que está dentro do nosso coração, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso ego quer ser maior do que Deus. Nós queremos se sobrepor a Deus. Nós queremos adorar a nós mesmos. E adorando a nós mesmos, nós queremos dizer o que é certo e o que é errado para nós. Mas a gente tem que ir um pouco
abaixar a bola, né, como bem diz, abaixar um pouco a bola e deixar que Deus que comanda todas as coisas. Abaixar um pouco e ser sincero com Deus, dizendo: Senhor, eu pisei na bola aqui, mas vem me socorrer. Senhor, está difícil aqui, vem me socorrer. Sabemos que Ele é aquele que nos socorre. Ele socorreu essa mulher. Então Ele não mudou. A palavra de Deus permanece viva eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como Ele acode essa mulher, como Ele socorre essa mulher, Ele também pode socorrer você essa noite. Se você buscar de todo o seu coração e crer nele, Ele pode lhe socorrer. Porque agora nós não temos um lugar, nós não temos nem um único lugar de adoração, mas podemos adorar em todos os lugares, porque o verdadeiro templo é Cristo. E se buscamos a Cristo, somos perdoados dos nossos pecados. E se buscamos a Cristo, nós estamos sendo filhos de Deus. E se reconhecemos que estamos pecando, é porque Deus está nos consertando, Deus está instruindo. Se você reconhece que muitas vezes que você peca, vem aquele remorso, vem aquela amargura, saiba que Deus está instruindo. Deus que instrui os seus filhos. Porque muitas vezes quando a gente fica dentro desse pecado, cometendo os pecados e pecados e pecados, muitas vezes a gente fica longe de Deus e acaba esquecendo de Deus. Fica como uma nuvem escura que não vemos mais a Deus. Mas a gente vem e se lembra que quando a gente está sentindo algo, sabe que Deus ainda está corrigindo o seu filho. Deus não esqueceu de você. Deus ainda corrige o seu filho. Mas é necessário que se arrependam e se voltem a esse Deus, a esse Cristo. Essa mulher não continuou mais no pecado. Talvez a gente não sabe aquilo que João não deixa destrinchado, mas talvez essa mulher se casou com esse homem que estava pretendente dela, porque ela mudou de vida. Talvez ela foi um vaso de honra ali naquela cidade, naquela região de Samaria, que Jesus ficou ali 2 dias, não pôde ficar muito tempo, porque ele estava indo já a Galiléia. Mas foram 2 dias para mudar toda uma região. E aquela mulher, com seu testemunho e com a sua alegria, ela corre para anunciar a Cristo. É igual as mulheres quando vê o túmulo vazio, igual a Maria Madalena que sai correndo e dizendo: Jesus ressuscitou. E ela sai na alegria e na esperança da ressurreição. A toda alegria e esperança do cristão é a esperança da ressurreição. Nós estamos aqui porque estamos ansiando, temos um corpo ressurreto, um corpo parecido com o de Cristo, onde não irá ter mais tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem amargura, nem nada. Toda essa labuta que passamos aqui será transformada e só irá ter alegria, paz, longanimidade, benignidade. Tudo isso será transformado, e isso eternamente, porque iremos habitar eternamente com o Senhor. Isso que é maravilhoso, isso que é a coisa mais preciosa das nossas vidas, é o fato de Jesus ser esse novo templo, um templo que foi erguido através da cruz, mas ele venceu a morte, e a morte não o deteve. Ele agora é a ressurreição e a vida. E nós temos esperança nessa ressurreição e a vida, porque Jesus é isso. Jesus é a água da vida. Se Ele é a água da vida, Ele nos dá a vida. Seja para comer, para beber, seja o que for que necessitamos, Deus está presente em nós. Saiba que a oração é o seu relacionamento com Deus. Por muitas vezes que você queira algo e Deus não lhe atribui isso, mas Ele não é obrigado a lhe atribuir qualquer bem, porque o maior bem já foi ali naquela cruz derramado, aquele sangue. O maior bem que nós recebemos foi o sangue de Cristo. Nós não éramos nada, e se Cristo não tivesse morrido e cumprido seu propósito aqui nessa terra, estaremos todos condenados ao inferno. Mas Jesus veio como o próprio Deus encarnado, habita entre nós, sofre como nós e morre uma morte de cruz, mas Ele ressuscita. Ele agora está vivo à direita de Deus, sempre intercedendo por nós, pelos nossos pecados. E se sabemos que somos filhos, somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A nossa paz é a justificação, que Cristo é o nosso advogado,
Essa é a justificação que temos, como diz o apóstolo Paulo. Temos paz com Deus, pois somos justificados dos nossos delitos e pecados. Porque agora não habitamos mais no reino das trevas, mas agora habitamos no reino da luz, no reino celestial. E por isso, nós somos verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, esses que adoram Ele em espírito e em verdade. E essa mulher não foi diferente, ela adora Ele em espírito e em verdade, e nós também não devemos ser diferentes, devemos adorar em espírito e em verdade, sempre devemos adorar em espírito e em verdade, porque é esse Deus que servimos. Como aplicação em nossas vidas e como conclusão dessa mensagem, coloquei que o lugar de adoração não é um local físico ou um único lugar, mas o lugar de adoração é o templo do corpo de Cristo. Ele mesmo diz em João 2,19: derrubarei este templo, em 3 dias reedificarei. Jesus é o nosso novo templo, o templo que traz vida a todos que se arrependem dos seus delitos e pecados. Se o pecado parece lhe dominar, confesse e deixe o pecado. Assim como Jesus tocou no íntimo daquela mulher samaritana, quando Jesus fala sobre os seus maridos, Ele toca em nosso coração, nos fazendo nos arrepender, pois o Espírito de Deus é o que habita naquele que serve a Jesus Cristo. Se de fato o Espírito de Deus habita em meu e no seu coração, saiba que Ele nos alerta sobre o pecado e sobre abandonar o nosso pecado. Pois quando o Espírito habita em nosso coração, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós, e isso jorrarão para a vida eterna. Que a nossa vida seja igual a dessa mulher samaritana, que deixou o seu cântaro e saiu correndo para anunciar que existe salvação, e que existe um Messias, e que Ele é o Salvador das nossas vidas. Tenha isso em seu coração, que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo que esse mundo esteja caminhando para a ruína, mas há um Deus que irá transformar esse mundo, novos céus e novas terras. Seremos transformados no abrir e fechar dos olhos. Tenha fé, porque Deus venceu as obras do maligno. Deus é vencedor. Deus não está numa guerra com Satanás, porque Deus já venceu. Ele já é o vencedor. E isso Ele terá uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que será tudo em todos. E é isso a nossa esperança. Por mais que homens maus, fraudulentos queiram mudar o íntimo da nossa fé, sabe que a nossa fé deve estar focada e aliançada em Cristo, porque Ele é o único que pode nos fazer caminhar para a salvação. Homem nenhum aqui nesta terra pode nos levar à salvação. Claro que Cristo, nós podemos apenas ser instruidor através da palavra de Cristo. E Cristo é o verdadeiro Deus que os judeus aguardavam e que nós aguardamos e que nós recebemos essa graça que nós não merecíamos. Então, saiba que existe um Salvador. Por mais que sua vida esteja difícil, por mais que você esteja passando por provações, por lutas, próprio Deus, e o apóstolo Tiago vai nos dizer: no mundo tereis aflições, né? O que Jesus diz em Mateus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Tiago vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita aos soberbos. Então, o nosso maior inimigo é o orgulho, mas somos humildes, nós somos perdoados. E Tiago também diz que não há provação alguma que seja maior do que o que nós podemos suportar. Então, até nisso, não há tentação alguma que nós não poderemos suportar. Até nisso, Deus é misericordioso conosco, porque a nossa tentação não pode ser maior do que nós, que estamos habitando em Cristo. Agora estamos dentro desse templo, que é o corpo de Cristo, e o qual somos nós, a igreja. E Cristo sempre é a cabeça desse templo, mas estamos dentro desse templo, se de fato permanecemos nesse amor e nessa comunhão com Cristo.
Então, meus irmãos, que Deus abençoe com essa palavra e que cada vez mais venhamos a crescer em graça e misericórdia através de Cristo. Cada vez mais Cristo seja o nosso alicerce, o nosso baluarte, a nossa esperança. E que um dia Ele voltará e nos transformará. Por mais que o pecado pareça dominar, saiba que Cristo está ali para lhe perdoar os pecados. Se você confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então que Deus nos abençoe, porque ainda existe salvação nesse mundo. E essa salvação é Jesus Cristo. Assim como Ele salvou essa mulher, Ele salva a todos que estão aí, ainda pecadores, drogados, prostitutas, tudo. Deus ainda salva. Deus ainda é um Salvador. E é um Salvador da humanidade. Por isso anuncie esse Evangelho e viva nele, porque é Ele que nos dará a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé? Nossa palavra, pastor Wellington.